A paz de Al e Alcha, irmãos. Amados, refazendo aqui o conteúdo do capítulo 11 de Hebreus, né? Colocar aqui umas correção para quem assistiu o vídeo anterior que eu fiz. Aí eu quero estar fazendo umas correções aqui dentro desse capítulo que eu falei no outro vídeo. Então eu quero estar fazendo umas correções aqui de algumas palavras. Pedi já perdão já no início agora pela minha falta de oratória, a minha falta de eloquência, pela minha leitura não ser uma leitura muito boa, né? Eu tenho falta dessas coisas, mas é isso aí. Vou estar relendo aqui o capítulo 11 de Hebreus, que é a respeito do assunto em que Raabe ela representa os gentios. Raabe aqui ela está representando os gentios. Também, irmãos, trazer aqui a questão das palavras pagãs, que nos vídeos anteriores meu teve uns comentários a respeito da palavra fé, da palavra paz, que são palavras pagãs. Avisar para os irmãos que nós precisamos usar essas palavras para alcançar aqueles que não têm ainda conhecimento, familiaridade com as verdadeiras palavras, né? Porque se nós formos falar aqui com as verdadeiras palavras, vai ser como estar falando em línguas, os irmãos não vão entender. Então nós precisamos usar essas palavras para poder alcançar esses irmãos para que eles entendam, né? Então aqui fala muito na palavra fé, que na verdade é amunar, né? Para nós que já temos conhecimento, é amunar. Então eu vou estar lendo, usando conforme está escrito aqui, para que os irmãos que ainda não foram despertos venham a entender. Porque se eu for usar as palavras corretas, as que são corretas que foram corrompidas, né, que foram tiradas na verdade, então os irmãos não vão entender. Mas eu vou estar usando aqui as palavras como está escrito, que é para que os irmãos venham a ter entendimento, né, da palavra. Então vamos lá, me perdoe em alguma coisa. Nossa, tem um bichinho aqui que tá chatinho. Vamos lá então. Capítulo 11, ele já vem assim dizendo: a natureza da fé, que é amunar, né? E exemplo de fé tirados do Antigo Testamento. Aqui já está dizendo que nós devemos tirar esses exemplos de amunar, de fé, né? Que foram no Antigo Testamento, que nós precisamos tirar aqueles exemplos que foram lá, precisamos tirar do Antigo Testamento, né? Diz assim, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando o arrebatamento, nós estamos esperando. Então, sem fé vai ser impossível alguém conseguir. Nós precisamos tirar exemplo da fé dos antigos, né? Dos antigos. Ó, pela fé entendemos que os mundos foram, deixa eu voltar aqui. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Ial, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Ial maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando
de que era justo, dando Iau testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Aqui quer dizer que o sangue de Abel, ele fala, ele clama por justiça. O sangue de Abel, ele clama por justiça, para que vingue a morte dele. Isso na descendência de Caim, que está sobre a terra. O sangue de Abel, ele clama por justiça. Que ainda fala, né? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Iau o transladou. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradou a Iau. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Iau creia que ele existe e que é galardador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacove, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e construtor é Iau. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostrais que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Iau não se envergonha deles, de se chamar seu Criador, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhes dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Iau era poderoso para até dos mortos ressuscitá-lo. Que fé! Essa fé de Abraão, que ele creu. Essa fé foi tremenda. Versículo 19. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacove, e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacove, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e José, e prostou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção
da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, marcha, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Marcha, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Ial, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado ou do sofrimento. Tendo tendo por maior, tendo por maiores riquezas o vitupério do Machia, aqui está Cristo, mas é Machia, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o qual, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A mensagem nesse capítulo aqui, irmãos, vai estar nessa palavra, no versículo 31, a respeito de Raabe, o que ela representa. Nós vamos entender aqui, porque isso aqui é espiritual. Isso aqui é espiritual. Mas vamos lá, versículo 32. E que mais diremos? E que mais direi? Falar-me-ei o tempo contado de Gideão e de Baruque e de Sansão e de Jefte e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição, ou reviveu, os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, ou a superior ressurreição, que é aquela que está no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, ali a partir do versículo 50, vai falar dessa ressurreição, que é a superior ressurreição, que muitos opinaram por essa, como o apóstolo Paulo, Lucas e outros, os profetas, os apóstolos, os profetas também. Esses aí alcançaram a superior ressurreição, que é essa que vai acontecer quando acontecer o arrebatamento. Está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. Vamos lá. Versículo 36. E outros experimentaram os escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não eram dignos, errante pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Ou seja, em vida eles não alcançaram a promessa. Mas olha o que diz a palavra.
provendo e ao alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E ao prover coisa melhor para eles, né, do que essas promessas terrenas, que são coisas passageiras. Então quem está atrás de coisas terrenas é passageiro, não alcançará coisa melhor do Pai, né? Quem está atrás de coisas terrenas. Mas vamos entrar na mensagem que está no versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe aqui, ela está representando os gentios, as nações gentílicas. Ela creu no Criador dos Hebreus, né, no Altíssimo, o Eterno dos Exércitos. Ela creu e ela, ao crer no Eterno, no Criador do Universo, né, ela alcançou aí já a benevolência. Ela não pereceu com os incrédulos que estavam em Jericó, né? Ela não pereceu com os incrédulos. Hoje no mundo está dessa forma. Hoje no mundo está dessa forma. Aqueles que crêem no Altíssimo, no Eterno Criador dos Hebreus, o Criador de Israel, o Eterno, esses não vai perecer com os incrédulos, com os que estão crendo nos ídolos de Roma. Porque as pessoas no mundo hoje estão crendo nos títulos e não no verdadeiro Criador. Mas aqueles que creem no verdadeiro Criador, esses receberá benevolência. Raabe representa aqui as nações gentílicas. Raabe, ela casou com Ialdim. Ela foi purificada, ela foi justificada. Ao se casar com Ialdim, cumpriu a palavra. Serão dois numa só carne. Raabe aqui, ela se torna pura. Ela era uma prostituta. Ela se tornou pura. Ela era prostituta tanto na carne como nos ídolos, né? Porque ela era gentílica. E aí, hoje, o mundo está, os gentios, eles estão em prostituição espiritual, o que é pior do que a carnal, porque a prostituição na carne, tanto homem como mulher, se abandonar essas práticas e vier, será perdoado, será justificado, será purificado na carne. Mas isso os que estão se prostituindo na carne. Mas aqueles que se prostituem espiritualmente, e não se liberta dessa prostituição, o único caminho para essas pessoas que não se libertam dessa prostituição espiritual é ir para as trevas exteriores ser purificado. E lá sim, eles vão ser purificados. Porque eles não estão prostituindo simplesmente na carne, mas espiritualmente. Para entender que essas pessoas terão que ser purificadas nas trevas exteriores, que é passar pelo fogo para ser purificado, leiam Zacarias capítulo 13, versículo 9. Ali vai dizer que uma terceira parte da humanidade vai passar pelo fogo para ser purificado. E vejam bem que lá não está falando dos ímpios ou de outro povo, não. Está falando do povo do Eterno. Esse povo que está invocando os ídolos, invocando o nome de Eterno por títulos, acreditando que está invocando o verdadeiro nome, acreditando que está fazendo as obras para o Altíssimo, invocando os ídolos, blasfemando o nome do Altíssimo, como está escrito que o povo perece por falta de conhecimento. Então, essas pessoas vão perder a salvação de forma alguma, mas vão ser purificados pelo fogo. Leiam Zacarias 13, versículo 9. Lá ele deixa bem específico. É o meu povo. É o meu povo. Vai perder a salvação? De forma alguma, mas vão passar pelas trevas exteriores para ser purificado. Para entender o que são as trevas exteriores, leiam a história do rico e Lázaro. Ali onde Lázaro está no paraíso, representando o reino, e o rico está lá padecendo naquele lugar de sofrimento. Ali é as trevas exteriores.
Ali é o lugar de purificação. No livro de Lucas, não lembro se é no capítulo 21, agora eu não lembro. Diz que ali haverá sofrimento e ranger de dentes. Está falando das trevas exteriores. Onde diz, pega esse servo mau e lança nas trevas exteriores. Ali haverá sofrimento e ranger de dentes. É o que os gentios hoje, que estão com os ídolos de Roma, vai acontecer. Enquanto estiver nessas práticas de idolatria, está cometendo adultério, prostituição espiritual, o que é abominação aos olhos do Altíssimo. Aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, eu vou ler 3 versículos, aonde fala, 3 versículos, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 10, irmãos, do versículo 9 ao 10. Vocês vão entender aqui agora, ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Iau? Iau é o verdadeiro nome do Altíssimo, tá? Não erreis, ou seja, não erre, nem os devassos, nem os idolatrias. O que é idolatria? Está se prostrando para os ídolos de Roma. É o que os gentios estão fazendo. Os gentios não invocam o verdadeiro nome do Altíssimo. Ele está em idolatria, que não deixa de ser prostituição. Nem os adúlteros. Aqui a palavra idolatria e adúlteros estão juntas no mesmo versículo, no versículo 10. Só estão separadas, mas são a mesma coisa. Idolatria e adultério é a mesma coisa. Todos dois são prostituição. Um é prostituição na carne e outro é prostituição espiritual. O que é terrível. É terrível a prostituição espiritual. Ela chega a ser pior do que a prostituição na carne. Porque a prostituição na carne, se a pessoa abandonar e vier se purificar, aceitar Yahshua Mashiach, casar com Yahshua Mashiach, ela entra no reino. Essas pessoas que praticam a prostituição, as garotas de programas e os garotos de programa, se eles se arrependerem, aceitar Yahshua Mashiach, se arrependerem dessas práticas, vir ser uma nova criatura em Yahshua Mashiach, e aqui nós vamos entender, eles entrarão no reino, serão purificados e justificados, assim como Raabe foi. Raabe foi purificada. Raabe era uma prostituta, se casou com Yaldim, com o judeu. É judeu que os irmãos conhecem, mas a palavra correta é Yaldim, que significa povo de Ial. Então Raabe se casou com Yaldim, com o soldado Yaldim, e ela foi justificada, foi purificada. Assim são os gentios. Todos os gentios que casar com Yahshua é um hebreu, é um Yaldim. Todos aqueles que casam com Yahshua são purificados. Não tem a palavra que diz purificado pelo sangue do Cordeiro? Então, Yahshua é o Cordeiro. O sangue de Yahshua nos purifica. Ao casarmos com Yahshua, nós somos purificados, nós somos justificados e aptos a entrar no reino. Mas se continuar com os ídolos de Roma, os ídolos que foi apresentado, aí é as trevas exteriores. Vai ser as trevas exteriores. É tanto que a palavra do Eterno diz que existe 4 grupos de pessoas que formam o povo do Eterno. 3 desses grupos entrarão no reino. Né? Um grupo antes da tribulação, um no meio da tribulação e um no final da grande tribulação. E o 4º grupo é esse que está em Zacarias 13, versículo 9, que é povo do Eterno. Vejam lá, é meu povo, ele deixa claramente. Essas pessoas vão perder a salvação? De forma alguma, mas vão ter que passar pelas trevas exteriores. Agora vamos dar continuação aqui. É no versículo 10 que eu estava, né? Adúlteros, né? Nem os afeminados, né? Homossexuais, nem os sodomitas. Sodomita e homossexuais é a mesma coisa. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, né? Os alcoólatras, nem os maldizentes,
nem os roubadores herdarão o reino de Ial. Olha só o versículo 11. E é o que alguns têm sido, ou era, aqueles que, e é alguns que têm sido, né? Mas haveis sido, esses aqui na verdade a palavra, e é algum que alguns de vocês eram, mas haveis sido lavados, já está falando da imersão, haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Yahshua Mashiach e pelo Espírito, que é Ruá do, do nosso Criador, pelo Ruá do nosso Criador. Então aqui tem no versículo 11, é tremendo isso aqui, ele vem falar da imersão e do recebimento do Espírito Santo, né? do Ruá Kadosh, porque a partir do momento que a pessoa ela faz a imersão, os irmãos conhecem por batismo, mas o correto é a imersão. Como eu falei, irmãos, todas as palavras que estão dentro da Bíblia estão paganizadas. Estão paganizadas. Eu estou falando aqui imersão, os irmãos conhecem por batismo, mas a palavra correta é imersão. Então aqui no versículo 11 já está claramente falando, e os que alguns de vocês eram, né? Mas haveis sido lavados, imersão, feito a imersão. A partir do momento ali que a gente faz a imersão, é lavado, né, em Yahshua Mashiach, né? É lavado em Yahshua Mashiach. Mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Yahshua Mashiach. A imersão, ela é em nome de Yahshua Mashiach. Quem fez a imersão nos ídolos de Roma, na Trindade, não está purificado. Eu sinto muito lhe falar isso. Mas se você fez a imersão nos nomes que Roma apresentou e na Trindade, você não está purificado. A purificação é em nome de Yahshua Mashiach. Quando você faz a imersão no nome de Yahshua Mashiach, você é purificado, é santificado e recebe os dons do Ruach Kadosh, do Espírito Santo do Pai, né, do Ruach Kadosh, que é a palavra correta. Então a imersão, meus queridos, ela tem que ser feita em nome do Filho, em nome de Yahshua Mashiach. Agora, vamos voltar lá em Hebreus capítulo 11, para nós concluirmos aqui o entendimento que Raabe representa os gentios. Raabe se casou com o soldado Yaldim. Ela foi purificada, foi justificada, porque ela se casou com o soldado Yaldim. Aquele que se casar com Yahshua é um Yaldim, né? O Jesus, que a letra J nem existe, tá? O nome é Jesus. O Jesus, ele é latim, ele é de Roma. Então, quem está com os ídolos de Roma e fez a imersão, que vocês conhecem, os irmãos conhecem por batismo, não está purificado. Não está purificado. A purificação, ela vem para aqueles que é através dos Yaldins. Aí, através do Yaldim, é purificada, é justificada. Raabe casou-se com o soldado Yaldim. Foi purificada, foi justificada. Aceitou o eterno, o Criador dos Hebreus, né? O verdadeiro, eterno, né? Yahweh dos exércitos, ela aceitou e foi justificada, foi purificada. Casou com o soldado Yaldim, se tornaram os dois numa só carne, como está escrito. Quem casa com Yahshua é purificado, é justificado, torna uma só carne com ele e entrará no reino dos céus, no reino do Altíssimo. Agora, se está com os ídolos de Roma, não entrará no reino do Altíssimo. Leiam aí em Zacarias 13, versículo 9. Leiam também em Matitial, aonde não me lembro agora se é no capítulo 7 ou no capítulo 25. Um desses dois está. Aonde ele diz que ele fará a separação, a comparação ali. Ele fará a comparação, ele faz a comparação que ele vai fazer a separação dos bodes e das ovelhas. As ovelhas coloca à direita, significa o reino milenar. A direita ali significa o reino milenar. A esquerda significa as trevas exteriores.
que é aonde vai haver o sofrimento e o ranger de dentes, que é a parábola, a história do rico e Lázaro, e o que está escrito em Zacarias 13, versículo 9. Ali representa as trevas exteriores, o lugar de as trevas exteriores é condenação eterna? Não, de forma alguma. Ali no versículo de Zacarias 13, 9, está claramente dizendo que é o povo dele. Ele vai purificar como purifica o ouro e a prata, para tirar esses ídolos do coração e da mente das pessoas. Porque a mente do povo está cauterizada, a mente e o coração está cauterizado. Em Zacarias, em Matitial 13, no versículo 14 e 15, fala sobre isso, que foi profetizado pelo profeta Isaías, que no correto é Ishaial. O nome do profeta Isaías é Ishaial. Irmãos, tudo foi corrompido, tá? A Bíblia que nós temos, ela está totalmente corrompida, a começar pelos nomes, a letra J, ela nem existe no alfabeto hebraico, ela foi criada a partir de 1515, pelo um filósofo, Pietro de Lerramé, é uma coisa assim. Pesquise aí a origem da letra J. A origem mesmo é a letra I. Então a letra J, ela não tem como o nome do Salvador ser esse aí com a letra J. Não tem como a cidade lá ser Jerusalém. É Yahushalã, que significa Yau é paz. Esse é o significado do nome da cidade santa. Cidade Kadoshim também, né? Essa palavra santa, tudo, tá, evangelho, essas palavras, tudo paganizada. Só que nós precisamos falar nos conteúdos para que as pessoas entendam. Aqueles que não foram despertos ainda. Mas os que já foram despertos, os remanescentes, esses entendem. Alguns criticam, porque sempre vai ter, isso aí não tem como. Nem todos que se dizem Ialdins, na verdade são, infelizmente. Nem todos aí que proferem Ial e Ialcha é Ialdim de verdade. Mas quem sou eu? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Irmãos, tudo foi corrompido. O nome do filho foi corrompido. Vocês podem ler em Jeremias, que é Irmial, capítulo 11, versículo 19. Ali eles corromperam e apagaram o nome do filho. O nome do pai foi apagado pelos falsos profetas. Isso está no capítulo 23 de Irmial também. No capítulo 23, no versículo 27. Ali eles corromperam o nome do pai. O nome do pai, lá os falsos profetas, eles corromperam como Adonai, que significa meu Senhor. E aí, todos esses que invocam Senhor, que dá a paz do Senhor, eles estão servindo a Baal e a Adonai, mas não ao Eterno, ao verdadeiro Criador. Eles estão invocando o nome de Baal, né? Essa palavra Senhor, ela é genérica. Ela tem vários significados. Quando ela se refere à divindade, ela quando se refere ao Altíssimo, o significado dela é Baal ou Adonai, que os hebreus lá eles falam Adonai, que significa meu Senhor. Aqui na América Latina, os gentios invocam Senhor, aí significa Baal. Quando alguém dá a paz do Senhor, está dando a paz de Baal. Só que essa palavra ela é genérica. Quando ela está com S maiúsculo, na própria Bíblia, quando ela está com S maiúsculo, ela significa que você está se dirigindo à divindade. Eu fiz um vídeo sobre isso. Quando ela se refere ao Altíssimo, ela se refere à divindade. Aí, quando ela se refere ao Altíssimo, ela aí está blasfemando o nome do Altíssimo, chamando ele de Baal, chamando ele de Adonai, que é Senhor. Quando ela está com S minúsculo, na própria Bíblia isso está escrito. Aí é um pronome de tratamento. Significa marido, significa dono. Aí já é um pronome de tratamento. Dependendo do contexto, ela pode ser usada, essa palavra. Mas quando se refere à divindade, jamais.
Jamais. É um erro gravíssimo se referir ao Eterno ou a seu Filho com essa palavra. É um erro gravíssimo que vai haver consequência. Quais são as consequências? As trevas exteriores, que é o que está em Zacarias 13, versículo 9. Essa vai ser as consequências de estar proferindo esses títulos de Roma. Leiam aí na casa de vocês. É tremendo isso, é tremenda revelação. E se eu estou aqui falando alguma mentira, entra nos teus aposentos, o mestre ensinou isso, o Yahshua ensinou isso. Entra nos teus aposentos, ora em teu pai em secreto, que em secreto ele vai te revelar. Ele vai te responder em secreto. Leiam aí, entre nos seus aposentos e faça a seguinte oração. O Eterno, o Altíssimo, Altíssimo, vocês veem que em Salmos 91 está a palavra Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará. O Altíssimo. Então, não se refere com esses títulos na sua oração, mas entre nos teus aposentos e faça a seguinte oração. Ó Altíssimo, se o teu nome é Yahweh, mostra-me. Ele vai mostrar, ele vai mostrar, ele vai mostrar, ele vai revelar. Se o teu nome é Altíssimo, mostra-me, revela-me, Pai. Me tira do engano. E ele vai mostrar, irmãos. Pode ter certeza que ele vai mostrar. Eu, antes de eu conhecer o nome, eu clamei uma oração, porque eu tive um aneurisma e eu tinha pensamento suicida. E eu pedi para ele tirar a minha vida, porque eu não podia. Eu não tinha direito de tirar a minha vida. Eu pedi para o Pai. No outro dia, ele me mostrou, ele me revelou o nome dele e do filho dele através do irmão Romilson. Eu estava com o celular no bolso, do nada o celular, no outro dia à tarde, do nada o celular começou a tocar. E aí a rolar um vídeo. E era um vídeo do irmão Romilson, falando a respeito dos nomes. Ou seja, o Eterno me revelou. A partir daquele dia, eu comecei a correr atrás. E estou estudando, estou pesquisando, estou buscando cada vez mais para ter conhecimento. Mas ele revela, é só pedir que ele revela. O Pai é tremendo, é maravilhoso. Eu amo a palavra dele. Eu amo a palavra dele. Ele no Salmos 138, no versículo 2, está escrito que ele colocou a palavra acima do nome. Ou seja, está no mesmo, a palavra dele e o nome está no mesmo, tá no mesmo patamar ali, na mesma, né, na mesma, como é que eu vou explicar? No mesmo alcance ali, a palavra e o nome dele ali, tá na mesma altura ali. Então, irmãos, leiam a palavra do Pai, leiam aí a palavra, apesar de estar corrompida, mas leiam, que ele vai revelando, vai tirando a venda dos olhos. Para obter mais conhecimento, entre no canal Atalaia de Ial no Facebook, que lá os irmãos têm muito conteúdo lá. Muito conteúdo. O irmão Romilson e outros irmãos têm muito conteúdo lá de edificação. Entre aí no YouTube, no canal Atalaia de Ial, com o irmão Romilson e outros irmãos. E vocês vão obter muito conhecimento. Irmãos, vou ficar por aqui. Perdoa-me se eu fui enfático em alguma palavra. Perdoa-me se eu ofendi alguém. Em nome de Yahshua Mashiach, eu agradeço aí pela oportunidade. E eu vou estar fazendo, eu tô finalizando, eu vou finalizar a leitura de Apocalipse e vou retornar novamente na nova aliança, vou no Novo Testamento, né? Eu vou reler novamente. Eu tô vindo desde lá de Gênesis, aí tô finalizando o Apocalipse. Assim que eu finalizar Apocalipse, eu vou retornar, né, na nova aliança, né, no início ali, começar em Atos, né, que na verdade a nova aliança ela começa em Atos, porque lá fala que está no livro de Matitial, mas é porque está fora de ordem, mas começa no livro de Atos. E eu vou estar relendo e fazendo mais conteúdos aí para os irmãos. Perdoe-me alguma coisa, perdoe-me se eu fui enfático, se eu ofendi alguém, não é a intenção, e medite nas escrituras. Raabe
Raabe representa os gentios. Raabe casou com Ialdim e foi justificada, foi purificada. Os gentios precisam casar com Ialxa. Ialxa é um Ialdim. Os gentios precisam casar com Ialxa para ser purificado, para ser justificado. Precisa casar com Ialxa, precisa fazer a imersão no nome de Ialxa. A imersão é no nome do filho, para receber os dons do Kadosh. A partir do momento que nós fazemos a imersão em nome de Ialxa, o Ruá passa a habitar em nós. Nós recebemos os dons do Ruá, do Espírito, né? Do Ruá. Essa é a palavra correta. Irmãos, a paz, a Shalom de Ialxa. Até a próxima, se assim o Eterno, o Altíssimo, o Todo-Poderoso e Al dos Exércitos permitir. Shalom de Alça, meus queridos. Beijo, valeu, tchau, tchau.